Legal. Pessoal, mais uma vez, obrigada pela participação de vocês, André, Vanessa, Juliana. É um prazer estar com vocês. Nós aqui da D, a gente tem trazido, né, como proposta falar de futuro. Sabemos que muito já se tem falado sobre o nosso momento de crise, momento de Covid, como é que a gente consegue passar melhor por esse momento, mas a gente tem uma certeza que lá no futuro teremos aí alguns legados e algumas mudanças muito bacanas também, né? E é sobre isso que a gente vai falar. Que legados e mudanças a pós-pandemia vai nos trazer? E antes da gente começar esse bate-papo, eu gostaria de me apresentar. Eu sou a Thalita, uma das sócias aqui da The Consulting. Estou aqui com a Juliana, que pertence ao nosso time também. Ju, dá um oizinho aí. Olá, boa noite. Legal. Eu gostaria de pedir, Vanessa, que você se apresentasse brevemente para a gente, por favor. Tá. Boa noite, pessoal. Eu sou a Vanessa. Atualmente, eu sou responsável pela área de recursos humanos da Swift, cuidando com foco na área de saúde e segurança do trabalho e de responsabilidade social. Né? É um prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente tenha uma noite muito produtiva. Legal. Obrigada, Vanessa. André, por favor. Oi, pessoal, boa noite. Meu nome é André. Eu sou gerente de comunicação interna e desenvolvimento organizacional na Latam Airlines. Também é um prazer participar desse painel com vocês. Obrigado pelo convite e espero que a gente consiga bater um papo bem legal aqui, bem humano hoje. Legal, legal. É muito interessante que a gente está aqui com dois profissionais de setores que vêm sendo muito desafiados, né? O varejo e o aéreo. Então, vai ser muito bacana o bate-papo, com certeza. Para começar a nossa conversa, eu gostaria de puxar um tema que é muito relevante, que é o tema gestão de pessoas. A gente sabe que empresas mais tecnológicas já estavam acostumadas, né? Mais tecnológicas não, mais voltadas para a tecnologia, eram empresas que estavam mais ambientalizadas com a atuação de home office, por exemplo, e que já tinham ferramentas e preparação para isso, mas outras empresas não. E do dia para a noite a gente se viu obrigado a migrar todo o time para um ambiente home office, e com isso a gente traz alguns desafios de gestão, né? Porque não é tão simples. Muitas vezes o profissional que consegue gerir um time presencial, ele pode não ter a mesma eficiência para a gestão de um time à distância, né? A gente costuma dizer que a gente migra muito do que é uma gestão por controle versus uma gestão por resultado. Dito isso, e aí eu gostaria de começar pela Vanessa. Vanessa, quais desafios dentro desse tema, gestão de pessoas, você entende que vocês vão enfrentar no pós-pandemia? Né? Então, a gente sai do presencial, vai para a gestão à distância e agora volta para o presencial. Conta um pouquinho para a gente, por favor. Eu acredito que este momento é um momento de quebra de paradigmas, né? Onde a gente está vivendo aí uma necessidade forçada, né? De fazer com que as coisas aconteçam de uma forma mais tecnológica. E eu acho que a gente vai tirar muita lição disso tudo, né? Que o pós-Covid vai fazer com que a gente consiga olhar os processos, né, a tecnologia como uma ferramenta de apoio, a gente vai conseguir enxergar oportunidades para que a gente consiga desenvolver o trabalho de uma forma mais próxima das pessoas, de uma forma mais eficaz, né, e otimizar muito melhor os nossos recursos, né. A gente acaba aprendendo a ser até um pouco mais produtivo quando você está em home office, né? Então, hoje mesmo vi comentários das pessoas terem receio, às vezes, até de deixar o telefone num canto e se ausentar um momento da mesa, porque se alguém ligar, podem pensar que a pessoa não está atenta. Então, eu acredito que isso vai trazer grandes reflexões no pós-Covid, da gente trabalhar de uma forma mais voltada, mais focada, né? A gente tem uma tendência a se dispersar um pouco mais no ambiente que tem mais pessoas. E enxergar a tecnologia como um aliado,
né, o que ela pode fazer para otimizar nossos processos, para que a gente tenha mais assertividade, para que a gente consiga também dar uma visão humana, né, para coisas que a gente acredita que a tecnologia pode afastar, né? Aonde já se viu fazer reuniões online, né, fazer lives, né, a gente assistir vários shows aí, de uma forma à distância. Então, a gente está aprendendo muito com isso. E esses aprendizados a gente vai levar no pós-Covid, né? Sem dúvida. Muito bacana. E o varejo, né, Vanessa, que não é um setor que migrou, né, para esse ambiente mais tecnológico ainda. A gente ainda está navegando nessa transformação. André, se você puder fazer alguma contribuição, como é que tem sido aí na sua visão e o que a gente vai tirar de lição disso tudo? Legal. Eu concordo com a Vanessa. Acho que é importante reforçar que a gente vai ter, de fato, uma mudança de cultura muito grande depois disso tudo, né? E a cultura, ela tem a ver com a forma como a gente faz as coisas, né? Não só nas empresas grandes, pequenas, nas mais voltadas para tecnologia ou não, mais abertas ou não, mas de como o brasileiro, de modo geral, né? E apesar de sermos brasileiros, trabalhamos em empresas que estão, né, em contato com outras tantas outras e temos controles fora do Brasil, como que a gente encontra o melhor caminho para ser produtivo, assertivo, responsável e humano nesse novo contexto, né? Então, acho que a gente vai ter uma transformação cultural muito grande e demora, né? Assim, transformação cultural não é da noite para o dia, né? A gente foi forçado a entrar nesse novo formato de trabalho, apesar de que a empresa aqui, a Latam, a gente já trabalhava em home office uma vez por semana, mas não respeitava, né, culturalmente falando, não respeitava 100% a individualidade das pessoas, as relações das pessoas em casa com os familiares, com os filhos, com esse confinamento que a gente tem vivido, né? Obviamente um contexto difícil, assim, né? Que forçou a gente a entrar nesse novo esquema de trabalho. Então, eu acho que essa cultura a gente vai ter que entender quais são os elementos dessa nova cultura e como as empresas vão ajudar os colaboradores, os empregados, a vivenciarem isso de uma forma diferente, com um olhar diferente. E equilibrada, né, André? Encontrar o equilíbrio. Exatamente, André, vamos aproveitar aí a tua resposta. Gostaria que você complementasse, desse um pouquinho da tua visão. Se junto com essas mudanças, né, você acha que vai vir uma revisão das estruturas organizacionais? Tá. Sim, eu acredito que a gente vai viver esse momento das companhias entenderem que, mesmo à distância, elas conseguem também ser eficientes, né? Falando basicamente aqui do nosso negócio, né, que foi extremamente atingido pela crise, né, que ela é uma crise, né, de saúde sanitária, mas também é uma crise econômica, e a gente brinca aqui que é o primeiro setor a ser afetado e é o último a sair dessa crise. Então, para vocês terem uma ideia, em relação a parâmetros, a gente deve demorar em torno de 2 anos para ter os níveis de demanda, né, de viagem, a trabalho, a turismo, nos níveis que a gente estava em janeiro desse ano, janeiro, fevereiro desse ano. Então, é um setor que, né, é fortemente impactado. E, naturalmente, o desafio da companhia vai ser revisitar as estruturas para ter uma empresa mais eficiente, mais ágil, né, de poder de reação mais rápido, dado que esse cenário de crise a gente está acostumado, né, viver na contingência, né, então quando o tempo fecha, quando uma aeronave entra em manutenção não programada, é uma dinâmica já de negócio bastante impactada por isso. Mas eu acho que foi tão grande o impacto agora que não vai ser suficiente ter as ferramentas que a gente tem hoje, né? E, obviamente, isso impacta na estrutura organizacional da empresa, para você tomar decisão, para você fazer análise dos dados. E, quando a gente fala de eficiência, produtividade, naturalmente, as estruturas, né, serão revisitadas para se adequarem a esse novo modelo, a esse novo contexto. Então, acho que sim, a gente terá uma revisão de estruturas grande,
e até mesmo estruturas que não existem hoje podem surgir, né? Acho que a gente entendeu que dá para fazer. Obviamente, a gente vai pagar um preço, né? Está pagando um preço por isso, mas esse preço também traz aprendizados, né? Como a Vanessa comentou no começo. Então, acho que a gente vai, sim, entender e revisitar as estruturas para esse novo momento que vai surgir. Dentro do ambiente do varejo, né, do segmento do varejo, Vanessa, você acha que existe essa oportunidade também, na forma como André colocou, ou existe a necessidade de fazer essa revisão de estruturas organizacionais? Eu acredito que sim, eu concordo com o André. Eu acho que são segmentos diferentes, né? A gente vai ver muita coisa no mercado de empresas que vão tomar dois movimentos, né? Algumas vão ter que rever para reduzir custos, né? Porque se manteram fechadas por uma questão do cenário econômico mesmo, e outras vão ter que rever por questão de produtividade, né? O quão eficiente as pessoas estão agora, né? Se você pensar numa demanda de tempos atrás que tinha de repente a mesma estrutura organizacional e conseguia produzir 1/3 do que se produz agora, né? Com a mesma estrutura, então o quanto a gente consegue potencializar a produtividade das pessoas, né? Esse momento é um momento que está desafiando muito todo mundo, né? Que está colocando muitas pessoas à prova. Então, se a gente consegue aumentar a capacidade de entrega das pessoas, né, que é uma realidade mais do varejo agora, por que com uma demanda menor a gente não consegue otimizar também essa questão da estrutura? Então, eu vejo que nós teremos vários cenários, né, tanto de redução, como de implementação, como de revisitar, né, os processos, o que a gente consegue otimizar, o que consegue colocar algo para poder fazer com que as pessoas consigam trabalhar de uma forma mais produtiva, né, que ela consiga se comprometer e entregar com mais qualidade. Sim, sim. É bacana porque a gente brinca que a crise é uma oportunidade da gente se reinventar, né? E a gente já vinha falando há algum tempo sobre agilidade, metodologia ágil, estrutura ágil, e agora mais do que nunca, mergulhar no que é ser ágil vai ser muito importante para as empresas, né? Conseguirem passar para o outro lado melhor. Um outro ponto que a gente entende que é muito relevante é entender como é que isso vai ser transformado, são as escolhas dos profissionais, né, para trabalhar nas empresas. Então, poxa, que competência daqui para frente vai ser necessário encontrar nesse profissional? Né? Porque não é mais o mesmo profissional, as coisas mudaram. Inclusive, a gente tem profissionais que estão em casa e quando voltarem para a nossa estrutura, eles vão perceber que a empresa mudou, né? Dito isso, quero começar por você, Vanessa. Que competências você acha que serão competências necessárias e são as mesmas ou de fato a gente vai buscar outro tipo de competência? Olha, eu acredito que é um momento de reflexão, né, que a gente vai passar e viver. Aquilo que era importante antes, talvez não seja mais agora. E quando a gente olha para o profissional no mercado, que a gente busca, né, que a gente avalia muito mais aspectos técnicos, né, no início de que você busca um profissional, e eu acredito que agora nós daremos muito mais valor nos aspectos de competências comportamentais, né? Quando você fala de resiliência, de interação, de saber lidar com as pessoas, eu acredito que agora as competências comportamentais elas serão muito mais valorizadas, né, e evidenciadas. Então, eu acredito que teremos sim muitas mudanças daqui para frente. Legal, legal. André, como é que você enxerga isso? Vou concordar com a Vanessa mais uma vez. A gente parece que se alinhou antes de falar, mas brincadeira. Eu acho que quem, né, trabalha aí no mundo organizacional, no mundo corporativo, sabe bem disso, assim, né? O tanto que as competências técnicas são importantes, são valorizadas, afinal de contas, elas são relevantes para todos os negócios,
mas o tanto que a forma, né, o comportamental é o que faz a diferença no final do dia, assim, né, o como a gente entrega, né, e a gente valoriza muito isso aqui, imagino que, né, muitas empresas também valorizem isso, e eu acho que um novo momento vai exigir cada vez mais isso. Mas acho que dentro das competências novas que o mercado vai exigir, essa coisa da resiliência, da autonomia, da flexibilidade e da capacidade de adaptação, né? Porque é muito mais fácil, obviamente, você resolver problemas, você tomar decisões quando você tem uma reunião, mesmo que seja com 3, 4, 5, 10 pessoas, numa sala onde você tem olho no olho, você tem o feeling, você tem a sensação do momento, o calor do momento ou não, né? E à distância, isso se perde de alguma forma, né? Assim, as pessoas, a gente perde um pouco, acho que até da A espontaneidade. conexão, né, também, É, né? é, e assim, acho que você perde um pouco da espontaneidade também, né? Porque ainda são muitos paradigmas para serem quebrados, assim, com essa coisa de trabalhar remoto e tudo mais. Então, eu acho que a gente vai ter competências comportamentais novas que vão surgir para todos os profissionais, e para o líder você vai ter também uma exigência muito diferente, e que nós, enquanto profissionais de recursos humanos, sempre, né, estamos trabalhando com todos eles, que é essa coisa do feedback, né, de olhar a equipe, de fazer gestão, né, de performance, de alinhar, né, expectativas, de alinhar entregas. Então, acho que o líder também, né, vai ter uma parcela grande, né, de trabalho novo, né, de ser exigido de uma forma diferente também em relação às competências da liderança. A gente, quando a gente migrou, né, para a gestão à distância, a gente conseguiu se olhar no espelho e entender, poxa, o quão eficiente nós somos de fato, o quão eficiente os nossos processos estão, né? É nessa hora que a gente consegue enxergar a oportunidade de melhoria de processos. Com vocês foi assim? Vocês enxergaram a oportunidade para melhorar os processos, André? A gente está exatamente nesse momento, né? Assim, porque por mais que a gente já esteja nessa situação de crise há uns 45, quase 60 dias, o nosso papel aqui foi muito importante, foi de tentar dar tranquilidade, né, e fazer um acolhimento né, para as pessoas, para os colaboradores. E fazer com que as pessoas, né, entendessem um pouco esse momento, assim, da perspectiva da companhia, das ações, das medidas que foram adotadas e tudo mais. Então, acho que a gente entra agora nesse momento de revisitar os processos e olhar oportunidades, né? A gente ainda estava se entendendo nesse novo contexto e acho que agora sim a gente tem a capacidade de olhar coisas que a gente fazia e que talvez não façam mais sentido, não caibam mais, né? Ou que a gente demandava muito tempo, muita energia, e a gente descobriu que dá para fazer isso de uma forma, né, diferente, mais eficiente, mais rápida. Perfeito, perfeito. Você enxergou, Vanessa, oportunidade de melhoria de processos dentro da Swift? O varejo como um todo vive revisitando os processos para poder ser, né, de uma forma fazer com que as coisas aconteçam de uma forma mais rápida, com menos custo. Então a gente eu enxergo muita oportunidade no geral, realmente de revisitar processos, de avaliar o como as coisas estão sendo feitas e o porquê também, né? Porque às vezes tem coisa que a gente faz que nem se pergunta por que continua fazendo, né? Às vezes você olha porque já fazia antes, né? Então é um momento de que não só revisitar, mas de questionar a necessidade daquilo que a gente faz, né? E é algo constante. Ele não precisa de um momento desse, né, para a gente fazer isso. É algo que tem que estar no nosso sangue de fazer isso de uma forma muito natural e fazer constantemente, né? Uhum. Ou seja, o Covid, que é um grande sponsor, né, de mudanças, da transformação digital, para o varejo, né, faz parte, né, do ritmo, o olhar em processo, em eficiência, principalmente, né, Vanessa? É verdade.
Eu queria trazer agora um tema que o Brasil aí, ele é um grande campeão no ranking, né? E também, assim, junto com esse tsunami que nós estamos vivendo, né? De adaptações, de crise de saúde, crise econômica e de todas as transformações que estão vindo, inclusive das competências dos profissionais, como vocês trouxeram, né? Acaba que sobrecarrega aí um órgão essencial aí de todos os seres humanos, que é o cérebro, né? Ele acaba não conseguindo acompanhar essas adaptações e os profissionais ficam extremamente estressados, e a gente chama essa questão de síndrome de Burnout, né? O burnout ele vem sendo discutido com muita frequência no ambiente corporativo. Já desde 2016 tem crescido muito essa questão dentro das empresas. O Covid, por sua vez, ele foi um gatilho para o desencadeamento de várias outras doenças mentais, né? Vocês acreditam que o tema saúde mental ele vai ganhar um espaço diferenciado dentro das discussões estratégicas do RH pós-Covid dentro das empresas em geral? Pode ser, a gente pode começar com o André, desculpe. Tá bom, não, imagina. Eu entendo que sim, eu acho que não vai ser uma competência, né? Mas vai ser uma condição para a gente conseguir trabalhar, né? Essa coisa da saúde mental que hoje em dia, né, já tem um desafio tão grande de equilíbrio de vida, né, de qualidade de vida entre o trabalho, vida pessoal, aspirações profissionais, né, família como um todo. Então, ao mesmo tempo que tem uma preocupação de que a saúde mental pode ficar mais comprometida nesse momento de crise, porque é um momento de muita incerteza, de muita ansiedade, de termos muitos cenários, né, e pouco dado ainda, né, para tomar decisão e tal. Ao mesmo tempo vai trazer também um foco, uma discussão de como a gente cuida da qualidade de vida, né, do colaborador como um todo, né, de todos nós, nesse novo modelo de trabalho de gestão remota, né? Então, eu vejo, até mesmo pela minha equipe, assim, né? Tem 2 pessoas da minha equipe que são mães, de meninas de 3 anos. E as meninas entram no quarto, entram no escritório, sobem no colo, na mesa, querem conversar e tal. Então, são parâmetros, né? São paradigmas mesmo, a gente estava falando disso, assim, né? Que a gente vai ter que se acostumar, vai quebrar, vai ter que passar por isso, vai entender que a mãe, né? Por exemplo, a profissional que é mãe, ela consegue ser produtiva da mesma forma, só que talvez num horário um pouco diferente, né? E ao mesmo tempo ela vai ter qualidade de vida no sentido de conseguir ter mais tempo para trabalhar, né? Para cuidar do seu filho, para levar para a escola, para atividades que quando ela está no escritório, ela acaba, né? De alguma forma sendo interrompida, assim, né? Não conseguindo entregar isso, né? Para a saúde da família e tal. Então eu acho que a gente vai ter que, sim, pensar nisso de uma forma mais inteligente e menos como discurso, sabe? E transformar isso em ações mais palatáveis para as pessoas, porque as empresas, né, vão necessitar de ter as pessoas ainda produzindo, né, motivadas, engajadas, e as pessoas vão ter que encontrar também uma forma de fazer isso, né, dentro das suas casas. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem o ganho de trazer um pouco mais de qualidade de vida para as pessoas também. Só um outro ponto que eu acho que isso tudo também vai trazer, que impacta na saúde mental, é o autoconhecimento. Né? O tanto que essa oportunidade das pessoas estarem um pouco mais sozinhas, mais distantes, com menos contato pessoal com outras pessoas, o tanto que elas conseguem também virar a lanterninha para dentro, né, e olharem para si, né, e trabalharem, né, as suas questões internas nesse novo momento. Então, acho que esse âmbito, né, de saúde mental, de autoconhecimento, de autogestão, isso tudo vai ter que estar na mesa para a gente discutir daqui para frente. É uma forma,
as pessoas precisam encontrar um equilíbrio, né? Mas as empresas talvez comecem a encarar esse momento, né, de essa questão da saúde mental como um assunto de doença mesmo, né, de risco de afastamento, né? Existe esse índice dentro das empresas que é muito grande, né? Tem aumentado com muita frequência e eu acho que as empresas elas podem achar para frente formas de dar um suporte mais direcionado para aqueles profissionais que precisam, né, encontrar esse equilíbrio, que muitas vezes nem conseguem expor isso, né? Vanessa, você tem alguma coisa a complementar sobre o assunto? Sim, É um eu tema acho discutido é lá um tema com vocês? sim, e é um tema delicado, né? Porque tudo que envolve saúde mental, ainda existe uma barreira, né? As pessoas não se sentem à vontade, né? Uhum. Quem está passando por alguma situação de pressão e que está exposto, né? A isso, ela não se sente confortável, né? Em abrir a situação. Muitas vezes ela vai acumulando aquilo que é quando dá, né, o burnout nelas. E é muito delicado como as empresas veem isso, como que o mercado enxerga, né, isso, e nós como RH, o que a gente pode fazer para acolher essas Uhum. pessoas, né, de ter uma visão, sim, de antecipar, de cuidar de uma forma estratégica, de que isso seja parte das discussões, né, estratégica, porque isso envolve absenteísmo, envolve produtividade, tem outras coisas que estão por trás, né? Uhum. E ao mesmo tempo fazer com que as pessoas se sintam à vontade para poder externalizar isso, né? Que elas não guardem o que estão sofrendo para elas, né? E é um índice muito alto, principalmente em lideranças, né? O líder acaba absorvendo e acaba ficando até ele acha injustificável abrir isso com o líder direto dele, ou com alguém, para não se expor, ou até por receio de estar fraquejando na função, né? Então, acho que é É um uma questão... tabu, né? É ainda um tabu. Quando a gente fala de saúde mental é um tabu, quando a gente fala de terapia é um tabu. Nós aqui da DEA, a gente vem discutindo esse tema, inclusive, porque a gente acha que mais do que nunca é um tema a ser trazido em pauta, é um tema para se dar um maior foco dentro das empresas, enfim. André, você trouxe uma coisa, você falou, é o momento de olhar para dentro, né? Isso puxa um pouco da nossa próxima questão aqui. É um momento que as pessoas têm refletido muito, né? Porque a gente saiu de um ambiente em que a gente não conseguia ter tempo com a família, estar com a família, para um ambiente que a gente está 100% mergulhado com a família, né? No mesmo ambiente, no mesmo cômodo, muitas vezes. Então, a gente saiu do 8 para o 80, né? Então, é o momento de entender, poxa, qual que é o equilíbrio disso tudo? Onde é que eu quero estar? O que faz sentido para minha vida? Inclusive, um momento de reflexão do o que eu quero para minha vida em termos de aspirações de carreira, né? Dentro disso, eu vou começar com o André aqui. André, você tem percebido essas reflexões por parte dos profissionais, o que de fato eu quero para mim, o que eu não quero? E depois eu gostaria de falar de você. É um tema que te afetou também nesse sentido, de reflexão? Sim, eu acho que, com certeza, as pessoas estão refletindo mais sobre as escolhas que elas fazem, né, na vida, tanto pessoal quanto profissional, né? Esse momento vai trazer aprendizado, vai trazer angústia, né? Tá trazendo angústia, né? Ansiedade, e encontrar esse equilíbrio, né? É super difícil, né? Especialmente quando você talvez tem menos ferramentas para fazer isso, né? Tem menos repertório, talvez. Porque tudo
basicamente é conversa, assim, né? Conversa com o seu gestor, conversa com um grande amigo, um mentor, com o seu terapeuta, se você faz terapia, na atividade física que você faz com seus colegas ou sozinho. Então, acho que esse momento ainda de muita incerteza, né, tem gerado essa angústia e, naturalmente, tem provocado muitas questões internas, né? Tipo, estou no lugar certo? Estou fazendo aquilo que eu gosto? Estou fazendo aquilo que me traz felicidade? Os meus objetivos profissionais, né, estão sendo atingidos? Serão alcançados? Vou ter perspectiva de crescer? Ou quero não mais crescer nessa empresa ou nesse mercado? Quero descobrir uma outra habilidade, sei lá, talvez empreender, fazer coisas assim. Então, acho que tem sim aparecido muitas provocações internas nas pessoas, né, com o meu Legal. time, com meus pares, a gente tem falado bastante disso. E eu, particularmente, assim, o que eu tenho feito para mim é usar esse espaço, né, de autoconhecimento, de ter oportunidade de olhar mais para dentro para tomar decisões para o futuro, né, no sentido de quero continuar crescendo nessa carreira, quero continuar nesse segmento, quero empreender, né, uma coisa que eu ainda tenho vontade de fazer, ou quero atuar de uma forma mais consultiva, né, mais solta no mercado, porque no fim das contas, né, acho que para a gente ser feliz no trabalho, a gente tem que fazer aquilo que a gente gosta, né, aquilo que a gente ama. Eu adoro meu trabalho, eu amo meu trabalho, assim, né, trabalhar com pessoas, com desenvolvimento humano, é tudo que eu gosto de fazer. Mas eu acho que também tem outras formas da gente conseguir fazer o que a gente gosta em outros, né, em outros lugares, é claro, mas em outros tipos de negócio. Então, os cursos online, né, gratuitos que têm surgido, têm ajudado muito, né, também nesse sentido de provocar essa reflexão, né? Então, acho que sim, a gente vai passar por um momento onde as pessoas vão refletir mais sobre as suas escolhas, naturalmente, tanto profissionais e pessoais, né? Acho que quem quer ter mais filho, quem não tem quer ter, coisas nesse sentido, assim, de decisões importantes da vida e também no mundo profissional, na vida profissional. E o brasileiro é muito criativo, né, André? E são nas crises também que empresas nascem, né? Que as pessoas empreendem. E o brasileiro tem muito essa Com certeza. característica. A gente faz do limão uma limonada mesmo, né? Então, eu tenho percebido, inclusive, uma facilidade das pessoas conectarem. As pessoas estão mais abertas a conversas, estão mais receptivas, né? Então, é muito bacana ver essa mobilização. Vanessa, e para você, você enxergou essa mudança nas pessoas? Você enxerga essa mudança pessoalmente falando? Ah, sem dúvida, né? Você olha para o outro até de uma forma diferente, né? Acho que as pessoas estão ficando mais humanas, né? É aquele momento que tudo parou, que a gente conseguiu respirar, né? E viver de uma forma como a gente nunca tinha vivido, né? Então, quem imaginava que a gente ia passar por tudo isso? Tá falando de uma coisa dessa agora, né? E o quanto tá aparecendo de planos para o futuro, né? Então, você vê o quanto as pessoas estão planejando, quando isso acabar, eu vou querer dar foco nisso. É um momento de reflexão não só de carreira, mas de vida, né? De você começar a entender, conhecer teu propósito e alinhar suas decisões com isso, né? Eu acho que o André trouxe uma coisa muito bacana de falar, poxa, é isso que eu quero, né, crescer. Então, aquilo que você tinha de plano, de estudar, trabalhar, talvez hoje não é mais, né? Teu plano seja formar uma família. Então, os conceitos estão mudando, as prioridades também, né? Mas eu vejo que as pessoas elas estão muito mais próximas, né? Que essa tratativa do humano, quanto o brasileiro é disposto a ajudar o outro, né? Você vê várias iniciativas de pessoas, de empresas que estão ajudando, né, de alguma forma, fazendo doações ou trabalhos voluntários, o quanto isso impacta, né, na sociedade. Então, eu tô muito feliz, né, com essa parte que está acontecendo, com isso que está aflorando aí em algumas pessoas. E eu acho que é algo que vai ser um aprendizado.
né? Quem está vivendo isso, que conseguiu refletir sobre tudo e está tomando atitudes diferentes, isso vai marcar a vida das pessoas. E de coração eu espero que a gente saia de tudo isso pessoas melhores, sabe? Surgiu não, o senso comunitário ele está mais aflorado, né? E aí você vê que desde a criança, então eu tenho ouvido muitos relatos de pais contando que as crianças têm feito projetos para ajudar as outras pessoas, tem sido pauta na escola. A gente parou, a gente tem mais tempo para olhar para o nosso próximo, né? Isso é muito bacana. Vanessa, e um outro ponto que eu acho interessante é que a gente está falando aqui de propósito, eu queria entender se vocês perceberam isso também como profissionais de RH. Eu, como headhunter, eu tenho ouvido cada vez mais os candidatos perguntarem sobre, poxa, mas qual que é o propósito dessa empresa? Né? Ou, poxa, eu posso fazer home office? Então, assim, eram perguntas que antes a gente não fazia, né? Pelo menos eu não me lembro de nenhuma vez alguma empresa me ligar e eu perguntar, peraí, só vou se eu puder fazer home office, ou quero saber qual é a propósito da empresa, por que a empresa existe, quem ela ajuda. Então, eram perguntas que a gente não fazia antes. Existe uma nova geração de pessoas, né, essa turma mega jovem, que isso para eles é muito importante. Vocês perceberam essa mudança de comportamento? Vanessa, você pode começar a falar, você percebeu que os profissionais, principalmente os jovens, estão mais apegados a esses temas de qualidade de vida e propósito de empresa? Muito, muito. Eles trabalham muito, o jovem ele está muito mais voltado a agregar valor, a coisas que fazem sentido para ele, né? Realmente é difícil você ouvir de um profissional que está no mercado há mais tempo de entender o propósito de uma empresa, né? Quais são os valores praticados e vividos aí. E o jovem, para ele tudo tem que fazer sentido, né? Então é a fase dos porquês que nós vivemos, né, na nossa adolescência, na infância, que isso está muito aflorado. Então eles questionam muito mais, eles têm acesso à informação muito mais rápida, com vários pontos de vista diferentes, e eles estão mais voltados para o sentido daquilo, né? O porquê de se questionar, de questionar o outro. Isso é muito natural para essa nova geração, né? Coisa que para nós, pelo menos quando eu comecei a trabalhar, era impensável você questionar uma liderança ou uma empresa do porquê fazer algo, né? Mas hoje isso é muito comum. É uma tendência, né? E é algo que vai vir aí com muita força. Inclusive, antigamente, o candidato ele era entrevistado pela empresa, mas ele não entrevistava a empresa, né? Hoje o candidato entrevista. A gente não percebe, mas ele também está lá te entrevistando. Ele também quer saber por que ele tem que ir para a empresa, né? As coisas mudaram. Eu acho muito bacana que os jovens tenham essa visão, que é uma visão mais consciente, mais ampla, né? O que você percebeu, André, nesse tema? Bom, eu acredito que essa já era uma demanda, né? Já era um cenário antes da crise, do Covid e tudo mais, essa coisa do propósito, de encontrar felicidade no trabalho, de ser aceito, de poder questionar, e um pouco da questão da diversidade também, né? Que a gente precisa trabalhar, né? Acho que é uma coisa bem evidente, assim. E que isso tudo vai ficar muito marcado depois desse momento, né? Eu acho que isso tudo vai vir muito mais à tona e eu acho que a gente vai deixar de ter um foco dessas questões nesse público jovem e eu acho que, né, públicos de outras gerações vão começar a se questionar também, né? O propósito da empresa, né, em que ela, né? Qual é o propósito dela existir? O que ela ajuda a sociedade a crescer? Se ela é uma empresa aberta para a diversidade cultural, de pensamento, de etnia, de raça, de, né, orientação sexual. Então, acho que os jovens começaram esse movimento, né, antes mesmo da crise, e eu acho que a gente vai sair desse momento com isso mais aflorado, né? Acho que tem muitas empresas que já trabalham essas questões, que
já estão mais evoluídas nesse processo, mas tem outras empresas que ainda precisam evoluir bastante, né? E o mercado vai exigir isso das empresas também, né? De que a gente responsavelmente olhe, né? Qual é o propósito da companhia, a razão dela de existir, quais são as possibilidades que as pessoas têm nessa empresa, qual é o nível de abertura que ela tem para o novo e Sim. mais uma coisa, e também para a tecnologia, para a transformação digital, que eu acho que vai vir muito forte. Então, acho que além dessa coisa interna, né, de fazer sentido para mim, para os meus valores, vai fazer sentido também para as pessoas escolherem uma empresa, né, que tem abertura para tecnologia, para a revolução digital, porque vai ser uma demanda futura, com certeza. Deixa de ser um espaço que eu preciso ter no site da empresa, a Vanessa pode, né, complementar se quiser, mas deixa de ser um espaço ali dizendo, olha, eu tenho isso aqui, a gente faz isso com relação à responsabilidade social, então, pessoal, olha aqui o que a gente faz, e fazemos isso com relação à diversidade. Não, deixa de ser só para estar no site, passa a ser na prática, né? Porque agora, mais do que nunca, os jovens e a sociedade, eles cobram que isso exista, né? Então, é muito bacana. E eles cobram muita evidência, né? Qual que é a sua contribuição, né, perante a sociedade, né? O que a empresa vem fazendo, né, com as pessoas, para cuidar das pessoas, da comunidade. Então, não é algo mais para se colocar num site, é algo para sair mostrando, né, inclusive. Para se viver na prática, Exato. né? E tem até eu trabalhei durante muitos anos com o público de trainee, com programas de trainee, de jovens, e a intolerância, assim, é evidente de empresas que não praticam aquilo que elas falam, e eles cobram, tá na parede, mas na prática não fico aqui, não tenho, não atende aquilo que foi proposto, né? Então se vê uma intolerância. É uma E eles geração que cobram vem mesmo, cobrando. né? Eles cobram e se Sem eles filtro. e se eles não estão felizes, assim, eles não têm problema nenhum em trocar de emprego, trocar de empresa, até que eles encontrem alguma coisa que faça sentido para eles, né? Uhum. É isso Sim. mesmo. E tá certo, assim, né? Acho que, obviamente, quando você é mais jovem, você tem mais facilidade, mais possibilidade de escolher mais caminhos, né? Até para experimentar várias coisas e tudo mais. Mas eu acho que é uma sensação que a gente de outra geração vai começar a experienciar também no É futuro. verdade. É Sim, verdade. se vê também profissionais sêniores executivos entrando em conflito na prática. Eu não posso fazer aquilo que eu acredito, e entrando em sérios conflitos. Isso leva inclusive àquelas questões que a gente falou lá atrás, do burnout ou de outras ansiedades, né, que prejudicam a produtividade ou que levam um afastamento do profissional, né? É exatamente isso, e, de novo, a gente saiu do 8 para o 80, né? E até já encerrando aqui o nosso bate-papo, e foi muito bacana, porque a gente, de fato, a gente conseguiu trazer aqui alguns pontos que a gente vai experienciar, que a gente vai passar, a gente vai precisar falar de gestão de pessoas, a gente vai precisar falar de competências, de transformação cultural, como o André trouxe, transformação digital, a gente vai precisar falar de inclusão, a gente vai precisar falar de tudo isso e vai precisar vivenciar tudo isso, né? Então, eu acredito que de fato tem sido um tempo de muitos aprendizados, é por isso que a gente se propôs a falar de futuro, porque a gente já tem ouvido muito sobre o que está acontecendo, né? Então, vamos olhar lá para frente e descobrir qual é a limonada que a gente faz de tudo isso. Então, muito bacana que a gente possa vivenciar o novo normal da forma mais leve possível. Eu quero muito agradecer, Vanessa e André, pelo tempo de vocês, por poder trocar aqui com a gente um pouquinho. A gente se compromete aí a agendar um café presencial para comemorar a volta de tudo isso, inclusive. Então, super obrigada pela participação de vocês.
Quero deixar aqui também meu agradecimento pela disponibilidade de vocês, de trocarem aí algumas horas do dia de vocês, com família, pós-trabalho, para conversar conosco, compartilhar um pouquinho do conhecimento de vocês. Foi um grande prazer, foi muito legal ouvir o ponto de vista de vocês também, viu? Bom, quero agradecer também pelo convite, né, ao Alexandre, que sempre lembra aí de mim para algumas ocasiões e poder contribuir um pouco. Eu acho que essa troca é muito importante para a gente conhecer a realidade, saber que estamos juntos, né? E Sim. nós não estamos enfrentando isso sozinho, né? Então eu acho que essa troca é muito importante, ver o que as pessoas estão fazendo, assuntos que estão surgindo, né? E o quanto a gente consegue contribuir para a sociedade, para as pessoas, né? Então, muito obrigado por este momento, né? Eu espero que vocês tenham gostado também. Foi um prazer, Vanessa. Obrigada. E vamos torcer para isso passar logo e que a gente passe bem, né? E que a gente aprenda e leve as lições aí para nos tornarmos cada vez melhores. Legal. Bom, eu também agradeço o convite, foi super gostoso, nem vi o tempo passar. Acho que a gente aprende muito estando em contato com pessoas novas e compartilhando ideias, pensamentos, concordando, discordando. Eu acho que a gente vai aprender muito com tudo isso, e uma outra coisa que vai nascer muito é essa coisa do compartilhamento, né? Assim, de aprendizado, de aprendizagem, né? A gente aprende muito um com o outro, né? E tem tantas empresas, tantas pessoas bacanas, né? Profissionais super competentes. E por que não a gente compartilhar, né? Todo mundo sai ganhando, né? Então, fica aqui meu agradecimento a Dani, que me fez o convite, conhecer vocês mesmo que virtualmente, né? E desejo sinceramente que a gente passe por isso, como a Vanessa comentou, da melhor forma possível, que a gente aprenda bastante e que a gente coloque as coisas novas em prática, né? Assim que o mundo voltar a acontecer, né? Onde as coisas voltarem a acontecer, não mais só no mundo virtual, né? Ele vai estar mais presente, mas também no mundo presencial. Legal, legal. Pessoal, muito obrigada. Boa noite. Prazer falar com vocês. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.